Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Nesta aula, vamos abordar as técnicas e métodos de redução de impactos ambientais no solo e também a importância da educação ambiental na redução dos impactos ambientais. Vamos lá? Toda atividade agrícola que emprega recursos naturais, como água e solo, e usa insumos e defensivos químicos, como fertilizantes e agroquímicos, pode provocar impactos ambientais se realizada de forma incorreta. Contudo, a partir do planejamento, da ocupação criteriosa do solo agrícola e do emprego de técnicas de conservação para cada cultura agrícola e região, é possível minimizar os possíveis impactos. De maneira geral, os principais impactos ambientais gerados por atividades agrícolas e industriais nos solos são a redução da biodiversidade, causada pelo desmatamento e pela implantação de monocultura, a contaminação das águas superficiais e subterrâneas e do solo, devido ao excesso de fertilizantes e agroquímicos, a compactação do solo, devido ao tráfego de máquinas pesadas durante o plantio, tratos culturais e colheita. O assoreamento de corpos d'água, devido à erosão do solo, e danos à flora e fauna, causados por incêndios descontrolados. Os principais impactos ambientais que causam danos ao solo são o desmatamento, o uso indevido de agroquímicos, a compactação do solo, a erosão e as ossorocas, os incêndios e queimadas e a contaminação com óleos e combustíveis de máquinas agrícolas. Como medidas para a redução desses impactos, é necessário a adoção de técnicas ou métodos apropriados. Alguns são simples, outros dependem de mais recursos e tecnologia, porém deve ser adotado sempre que possíveis. O desmatamento é um tema sempre atual e que ainda causa muita preocupação. Sistemas de integração de pecuária com lavoura ou de pecuária, lavoura, floresta têm se mostrado eficientes na recuperação destas áreas e ainda contribuem para a agricultura de baixo carbono, reduzindo as emissões de CO2. Outro ponto que causa preocupação é o uso indevido de agroquímicos. Para amenizar este problema, é necessário verificar a legislação vigente sobre o uso de agroquímicos e utilizá-los apenas quando for realmente necessário e de forma adequada. Algumas tecnologias e sistemas de produção auxiliam na redução do uso de agroquímicos. Como exemplos, podemos citar a agricultura orgânica, sistemas agroflorestal e sistemas integrados de produção agropecuária e produção integrada. Os sistemas integrados de produção agropecuária são sistemas de cultivo e criação integrados entre si, com o objetivo de maximizar o uso da área e dos meios de produção, e ainda diversificar a renda. Nesse contexto, destacam-se 4 possíveis tipos de sistemas integrados: lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta e lavoura-pecuária-floresta. A produção integrada é um conceito que surgiu na década de 1970 e tem como premissas desenvolver um sistema de produção que concilia o uso de técnicas agrícolas modernas e a sustentabilidade ambiental, social e econômica. No Brasil, a produção integrada é um programa do governo federal, coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e que existe oficialmente desde 2001. A compactação do solo é outro fator que pode acarretar uma série de impactos. Uma das medidas para reduzir a compactação do solo é utilizar a prática de rotação de culturas agrícolas, com espécies de leguminosas. As leguminosas possuem sistema de raiz pivotante, ou seja, a raiz pode atingir áreas mais profundas no solo e assim auxiliar na sua descompactação. Estima-se que anualmente 15 a 20 toneladas por hectare de solo são perdidas por erosão. A adoção de curvas de nível
terraços e plantio em nível são as melhores técnicas para evitar a perda do solo por erosões e vossorocas. Vossorocas, também conhecidas por sulcos ou ravinas, é a formação de grandes buracos de erosão, causadas pela chuva e intempéries, em solos onde não há cobertura vegetal. Por fim, temos a contaminação do solo por óleo e combustíveis e as queimadas. Para evitar a contaminação do solo por combustíveis, deve-se fazer a manutenção periódica das máquinas agrícolas, com a finalidade de evitar vazamentos de óleos e combustíveis no campo. O uso do fogo na agricultura é milenar. As cinzas que sobram da queimada dos troncos das árvores e arbustos e das folhas são ricas em nutrientes e também elevam o pH do solo. Em áreas de cultivos de cana-de-açúcar, por exemplo, a queimada era uma prática usual, antes da colheita. Atualmente, com o desenvolvimento da colheita mecanizada, esta prática não é mais recomendada. Apesar dos benefícios da cinza em decorrência da queima da vegetação, as queimadas causam intenso impacto na microbiologia do solo, matando todos os organismos que são fundamentais para os ciclos biogeoquímicos e ciclagem de nutrientes. Agora vamos abordar alguns aspectos da educação ambiental e de como ela é importante para a redução dos impactos ambientais. Desde a metade do século XX, a humanidade vive um impasse entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Essa discussão se estende por três aspectos principais: o ecológico, que visa gerar menor impacto possível, o econômico, que visa atender à demanda de consumo, e o ético, que visa o equilíbrio entre o ecológico e o econômico. A educação ambiental surge como uma forma de encarar o comportamento e o papel do ser humano, na busca de parâmetros que propiciem a sustentabilidade da vida do planeta Terra. Conforme as reflexões vão se aprofundando, percebe-se seu poder interdisciplinar de questionamentos e de contribuição para o delineamento de cenários alternativos para o futuro. Um marco na educação ambiental no Brasil foi o sancionamento da Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Em seus artigos 1º, 2º, 4º e 5º, são reforçadas as ideias e conceitos de que a educação ambiental contribui com a redução de impactos ambientais. O artigo 1º diz: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essenciais à qualidade de vida e sua sustentabilidade. O artigo 2º diz: a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, com caráter formal e não formal. No artigo 4º, são apresentados alguns dos princípios básicos da educação ambiental, tais como o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter-, multi- e transdisciplinariedade, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, a garantia de continuidade e permanência no processo educativo, a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. No artigo 5º, são apresentados os objetivos fundamentais da educação ambiental, que contempla o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações,
a garantia de democratização das informações ambientais, o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro e macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia. E o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade, como fundamentos para o futuro da humanidade. Portanto, a educação ambiental pode ser uma estratégia para enfrentar a necessidade de compatibilizar desenvolvimento econômico e preservação e conservação de ecossistemas, bem como reduzir os impactos ambientais que são gerados pela forma desenvolvimentista adotada. Veja algumas ações de educação ambiental. Planejamento ambiental urbano. Ações como o pagamento por serviços ambientais urbanos, que atuariam na remuneração pela produção de impactos positivos ou minimização de impactos negativos ambientalmente. Segundo, construções sustentáveis. O Conselho Internacional de Construção aponta que a indústria da construção, como o setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensa. O objetivo é divulgar e valorizar práticas construtivas que equilibrem o que é socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente sustentável nas unidades de conservação. Áreas verdes urbanas. Exercem funções sociais e educativas relacionadas com a oferta de campos esportivos, áreas de lazer e recreação, oportunidades de encontro, contato com os elementos da natureza e educação ambiental. Resíduos sólidos. Além de causarem a poluição visual e mau cheiro, esses resíduos poluem a água, o solo e colocam os animais em risco, já que eles podem se ferir em materiais cortantes ou mesmo ingerir os materiais descartados de forma indevida. Boas práticas. João Pessoa é a cidade brasileira referência em práticas sustentáveis. A Prefeitura da capital promoveu nos últimos anos a preservação de áreas verdes, a arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas, utilizando as mudas de árvores nativas produzidas no viveiro municipal. Em Santana do Parnaíba, São Paulo, organização formada por ex-catadores de materiais recicláveis, a Ave Mare, criou o programa Lixo da Gente, Reciclando Cidadania, que promove a coleta seletiva por meio da conscientização da população sobre a importância da reciclagem para a preservação ambiental, assim como a inclusão e o desenvolvimento social. A educação não é o único, mas certamente é um dos meios de atuação pelos quais nos realizamos como seres em sociedade. Ao exercitarmos nossa capacidade de definirmos conjuntamente os melhores caminhos para a sustentabilidade da vida. Além disso, através da educação ambiental, estimula-se a produção de novos conhecimentos, que nos permitem refletir criticamente sobre o que fazemos no cotidiano. Assim, encerramos a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!